Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje o noticiário brasileiro parou por causa dessa situação envolvendo a prisão do Vorcaro e a prisão do pastor Zetel, que seria ligado ali à Igreja Batista da Lagoinha, seria o maior doador das campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, e ainda está ali pairando no ar a história do Nicolas Ferreira ter utilizado o jatinho do Daniel Vorcaro no segundo turno das eleições de 2022, para fazer uma viagem ali, uma comitiva em tese, uma visita, uma caravana, como vocês queiram chamar, né? Onde o Nicolas viajou pelo Brasil com um pastor e supostamente seria para se conectar com os jovens, mas o que muita gente já apontou é que, na verdade, isso também seria para fazer campanha para Jair Messias Bolsonaro. E aí o Nicolas veio a público, disse que estão tentando imputar a ele alguns tipos de crime e tudo mais, e que as alegações não fazem sentido, porque não tem nem pé e nem cabeça, e que quem está tentando de alguma maneira incriminar ele está fazendo isso de forma desonesta, porque ele não teria como prever o futuro e saber que o Vorcaro seria supostamente envolvido com algo errado, e ainda chegou a dizer, inclusive também, que ele teria viajado apenas entre os dias 20 de outubro e 28 de outubro para esse ato, mas que ele não teria nada a ver com a contratação da empresa, que ele não teria conexão com nada disso, né? Tá lá o vídeo na rede social dele que vocês devem ter visto aí, onde ele tenta se explicar, e para mim não se explicou muito bem, porque meio que ficou claro, pelo menos na minha percepção, que algumas pontas continuam soltas e o Chupeta está preocupado. Por que, Carlito, que o Chupeta está preocupado? Segundo o Nicolas Ferreira, a gente viu, deixa eu só mostrar a imagem aqui para a gente trazer ponto a ponto, para que fique tudo fácil de compreender. Foi publicado nas redes sociais, inclusive em matéria publicada ali pela Malu Gaspar. Acredito que não dava mais para tapar o sol com a peneira. Aí a Malu Gaspar decidiu mostrar o básico sobre o Nicolas, né? Que o Nicolas teria ali utilizado o jatinho do Vorcaro na eleição em 2022. E aqui tem a foto, inclusive, do pastor que está com o Nicolas Ferreira, né? Esse é o jatinho, que é um modelo Embraer 505 Phenom 300. O prefixo dele é PH. Deixa eu só ver aqui o prefixo que eu até anotei aqui, ó. O prefixo da aeronave seria, cadê? PTPVH. Inclusive, eu até encontrei em alguns lugares aí algumas fotografias que foram tiradas, inclusive, da aeronave. Ó, tá aqui, ó, algumas fotografias tiradas da aeronave, né? Inclusive, fotografias tiradas no interior de Minas Gerais, fotografias tiradas no aeroporto da Pampulha, né? Inclusive no dia 25 de outubro na Pampulha, no dia 27 de outubro, se não me engano. Na verdade, em duas datas de outubro, uma no dia 25 e no dia 27, uma no aeroporto do interior de Minas Gerais e outra na Pampulha, lá em BH. E aí o que acabou acontecendo, meu amigo e minha amiga? O Chupeta se explicou, mas tem uma coisa que eu descobri. Vocês viram essa foto nas redes sociais aqui há um tempo atrás, que apareceu o André Valadão, que nunca foi bolsonarista, nunca. Postagem do André Valadão, dia 10 de outubro de 2022, 3h46 da tarde. Chegando em Brasília, trabalhando, sonhando e já vendo a maior virada política da história. Vamos Brasil, o Brasil nunca será vermelho. Ele com o Nicolas Ferreira, e o Nicolas repostou. Vai ter gente cuspindo leite condensado depois dessa. E aí eu peguei aqui essa imagem e fui comparar com essa imagem que está aqui, ó, porque vamos lá, essa é a imagem publicada nas redes sociais do pastor, e olha como é que é o material aqui, ó, que vê da janela da aeronave. Olha essa peça de madeira aqui, né, que está na entrada da aeronave. Quando você olha para essa foto do Dedé com o Nicolas, olha para cá, ó, olha como é que são, olha como é que é o fechamento da janela, olha aqui atrás do Nicolas Chupetinha, esse mesmo móvel supostamente. Você pode afirmar isso, Carlito? Posso afirmar que esta aeronave, ela é do mesmo modelo, isso não dá para negar. Qual o modelo? Um Embraer 505 Phenom 300. Por que você pode confirmar isso, Carlito? Porque eu entrei num site aqui, inclusive, para pesquisar, tá aqui, ó. Tem nesse site, para pesquisar, inclusive, o modelo do avião, né? Inclusive internamente, ó. Vamos ver aqui o modelo interno, vocês vão ver aqui, ó. Olha o carpete do chão, tá vendo? Modelo interno parecido. Deixa eu mostrar aqui outras partes do avião para vocês verem, né? Tá aqui, ó. Modelo interno parecido, ó. Vou passar para cá. Aí a aeronave não é o mesmo avião não, tá? O mesmo avião do Vorcaro que eu digo especificamente. É o mesmo modelo de avião, tá aqui, ó. Quando você olha internamente na aeronave, ó, tem aqui alguns modelos que são assim. E aí eu pedi para acontecer o quê? Eu pedi para a inteligência artificial que eu utilizo, que é a Perplexity AI,
ela fazer uma análise da foto. Eu pedi para ela fazer o seguinte, ó, essa imagem é do interior de um Embraer Phenom 300, e aí postei a imagem do Chupeta com o Dedé Valadão, tá? E aí aparece aqui, ó, sim, a imagem mostra o interior de um Embraer Phenom 300. Ela captura a cabine estreita, ovalada, típica do modelo, com assentos de couro bege claros em configuração club. Frente a frente, painéis claros, janelas ovais, grandes e vista para o cockpit. E aí você clica aqui, ó, ele vai direcionar para um site que mostra, evidentemente, como é o interior do Embraer Phenom, né? Embraer Phenom, Embraer 505 Phenom. E aqui vai clicar e vai aparecer a imagem que eu postei, né? Vai carregar aqui, ó, pra vocês verem, tá? E aí segue, ó. Características que confirmam: layout da cabine, vista longitudinal, central, assentos giratórios, reclináveis, lado a lado, separados por corredor estreito, aí tem aqui os dados e tudo mais. E aí tem aqui as comparações da imagem com o modelo do Phenom, né? Ou seja, imagem aqui do Wikipedia, que ele tem aqui uma imagem do Wikipedia, tá aqui, ó, do modelo do Phenom, tá vendo? Ele pegou aqui esse modelo e foi comparando com o que tá lá divulgado na foto. E aí ele analisou aqui, ó, tudo parecido, né? Segundo os dados aqui, inclusive. E aí eu perguntei, pode ser de um Phenom 100 ou de um Phenom 300E? A resposta não. A imagem não combina com o Phenom 100 nem com o Phenom 300E de forma exclusiva, mas encaixa perfeitamente no padrão Phenom 300. E por que isso aqui é importante? Porque se você pegar, inclusive, essas iluminações aqui de cima, ó, são exatamente as mesmas aqui, ó, que aparece, ó. Então, esse avião supostamente seria o mesmo avião. E por que é importante, Carlito, a gente citar isso? Porque se o Nicolas Ferreira voou nesta aeronave no dia 10 de outubro de 2022, inclusive como o André Valadão citou aqui, né, para fazer publicidade para o Bolsonaro, chegando em Brasília, trabalhando, sonhando e já vendo a maior virada política da história. Vamos, Brasil nunca será vermelho. Isso aqui mostra que o Nicolas viajou em outra data no avião e está alegando também que não sabia. Então seria essa quantidade de voos que o Nicolas estaria fazendo, né? Tanto o voo lá na data do evento que ele falou que foi entre o dia 20 e 28 de outubro e outra data. Carlito, você pode provar que o Nicolas disse que só andou no avião nessas datas? É o que a defesa dele falou, tá aqui, ó. Material publicado na Agência Brasil. Nicolas Ferreira viajou em jatinho de Vocaro na campanha de 2022. E aí o que é que o contato do Nicolas fala? O pastor e o Nicolas viajaram na aeronave na caravana Juventude pelo Brasil, que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro durante 10 dias no mês de outubro, entre os dias 20 e 28 de outubro daquele ano. Se o Nicolas alega que ele não está por trás da contratação, que ele não sabia que o Vocaro era o proprietário e que ele não teria relação anterior com esse jatinho, como é que ele explica essa viagem com o André Valadão aqui, ó? Esta aeronave que vocês estão vendo aí, esta aqui, ó, é uma aeronave modelo Embraer 505 Phenom 300. É a mesma aeronave. Agora, eu inclusive já encaminhei para alguns parlamentares que eu tenho contato na CPMI e na CPI, né, nas duas CPIs, CPMI do INSS, CPI do crime organizado, já encaminhei esses materiais aqui e pedi, inclusive, para que eles solicitem o itinerário de voo dessa aeronave, porque a empresa deixou privada. Dá para a gente fazer a consulta pública, só que tem empresas que pedem para que depois seja privada. E esta empresa solicitou que os dados dos voos seja privado. A empresa que seria ligada ao Vocaro, que inclusive tem até outras coisas do Vocaro que estaria o nome da empresa. Então, o Nicolas não teria viajado nesse jatinho apenas nesta data que a gente está vendo ali sendo apontada como a data do dia 20 a 28 de outubro. Ele teria viajado também no dia 10 de outubro de 2022. E precisa saber se essas informações foram divulgadas, porque se o Nicolas estava viajando aqui, inclusive para fazer campanha para Bolsonaro no segundo turno, se isso não foi declarado, pode ocorrer ali em crime eleitoral. Durante a live hoje, inclusive, do Fórum e-mail, eu falei que a gente saberia se esse avião seria ou não seria, de onde é que teria saído, de onde é que não teria saído, se esse avião seria o do Vocaro ou não. E hoje eu posso afirmar para você, nesse momento que você está vendo esse vídeo, se este avião é o do Vocaro ou não, a gente vai precisar de mais alguns dados. Mas que é exatamente o mesmo modelo, isso é. Isso eu posso afirmar. Por quê? Porque internamente eu já comparei fotografias do mesmo modelo e também comparei informações envolvendo inteligência artificial para analisar se o entorno da aeronave
é ou não é esta aeronave. Inclusive tá aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Eu digitei isso no Google aqui, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também, ó. Parte interna de um Embraer 505 Feno. Olha aqui, ó. Olha essa parte que vocês estão vendo aqui, tá vendo? É esta parte que vocês estão vendo aqui. E esta mesma parte que vocês estão vendo aqui, em tese, é esta partezinha que aparece aqui debaixo do braço do Nicolas Ferreira. Resta saber, o André Valadão utilizava a aeronave do Vorcaro? Por que isso é importante? Porque se o André Valadão também utilizava, muita coisa pode explicar o porquê que supostamente a Clava Forte encerrou as suas atividades pouco tempo depois que o Banco Master foi liquidado. E por que a CPMI do INSS, através da figura do senador Carlos Viana, não quer quebrar o sigilo fiscal da Clava Forte, não quer que pessoas ligadas ao Flávio Bolsonaro tenham ali o seu sigilo quebrado, e o que é que ele teria a esconder? Deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo, porque o Nicolas e o Dedé Valadão podem estar sendo pegos aí com a boca na botija. Compartilhe o vídeo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!